Olá minha gente, meu nome é Igor e começa agora mais uma crítica maravilhosa aqui nesse canalzinho. E essa semana eu vou falar sobre a nova temporada de uma das maiores séries da Netflix, que é The Crown. Vou falar tudo sobre a quarta temporada, só que mesmo essa série estando no top 10 aí, muita gente assistindo, eu acho que não tem muita coisa pra falar com spoilers dessa série, então decidi falar sem spoilers. Vou falar sobre a trama como um todo, focar em alguns pontos, mas sem dar nada específico e sem estragar sua experiência caso você não tenha assistido ainda a quarta temporada ou caso você não tenha visto a série ainda. Assista, é muito boa. Antes de começar a falar, não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, de apertar o sininho, de compartilhar esse vídeo com seus amigos se você gostar, e comenta aqui embaixo o que você achou da quarta temporada também, o que você acha dessa série, pra eu saber se você concorda comigo, se você discorda. Vou ler seus comentários, vou comentar como eu sempre faço. Certinho? Então bora lá, vamos começar. The Crown sempre foi uma série meio desconhecida, porém ela é de uma qualidade extrema assim. E essa temporada veio pra tentar mudar um pouco isso, não mudar a qualidade se manteve alta, mas com a entrada das personagens da Diana e da Margaret Thatcher, que são duas mulheres muito importantes na história do Reino Unido e na história do mundo inteiro, a Netflix tentou trazer mais público pra essa série e eu acho que conseguiu. E o que foi muito inteligente dela e muito inteligente dos criadores da série é que eles focaram a trama inteira da quarta temporada nessas duas personagens. Claro que a rainha também é muito importante, isso daí é óbvio. Mas o principal e o que a gente estava querendo ver, que era a relação da Diana com a família e a relação da Margaret Thatcher com a rainha e com a família também, foi exatamente o foco principal dessa temporada. E o que me agradou bastante, provavelmente você que assistiu a série, queria ver a Diana e queria ver a Margaret Thatcher, também deve ter te agradado. E também porque a série eu senti que não tinha muito mais, não tem na verdade muito mais o que construir da rainha e o que construir da relação dela com Philip ou da relação dela com a coroa, né? Ela já é uma rainha há muito tempo, então eles precisam trazer novos personagens e provavelmente com a quinta temporada e com a sexta temporada eles vão trazer mais personagens a essa história. Eu acho que esses personagens novos que vão entrar e os coadjuvantes vão começar a ter muito mais foco do que a própria rainha. Falando nessas duas principais, na Diana e na Margaret Thatcher, elas estão sensacionais. É claro, todo o elenco é maravilhoso de The Crown, não tem como falar um A desse elenco. A Olivia Colman, que faz a rainha, é impecável, a Helena Bonham Carter também, putz, um baita elenco. Mas a Gillian Anderson, que fez a Margaret Thatcher, e a Emma Cortina, eu acho que esse é o nome dela, essas duas estão sensacionais. Elas roubam a cena da série, realmente. Não sei se é porque elas têm mais tempo de tela, né? A Emma tem até um pouco mais do que a Gillian Anderson fazendo a Margaret Thatcher, mas elas roubam a cena. Eu acho que elas vão concorrer a prêmios, com certeza, junto com a Olivia Colman. Talvez até o ator que fez o Príncipe Charles também concorra, porque ele tá realmente muito bom nessa temporada. Ele já tinha ganhado destaque na terceira, mas nessa daqui eles deram muito mais destaque pra ele. A Gillian Anderson vai ganhar algum prêmio, com certeza. A interpretação dela da Margaret Thatcher foi impecável e ela conseguiu fazer algo diferente da Meryl Streep, né? Que a Meryl Streep que ficou muito famosa por fazer a primeira-ministra britânica nos filmes lá com a Dama de Ferro. Eu achei bacana que ela conseguiu trazer algo diferente, né? Agora eu vou falar um pouco do enredo, depois eu volto mais para essas partes mais técnicas. É muito interessante e o que eu acho algo muito bacana que o Peter Morgan faz, que é o criador da série e é o principal roteirista da série, é como ele consegue contar em uma temporada, tipo, 10 anos da vida de uma pessoa. Porque nessa temporada passa muito tempo e a gente percebe durante os episódios quando vai aparecer naqueles letterings de ano, e aí é meio difícil você contar uma história assim pulando esses anos, porque você perde a construção de personagem desses anos, né? A pessoa muda de um ano pro outro. Só que o Peter Morgan consegue usar eventos específicos, né? Porque também, se você pensar, se a gente estivesse contando só o dia a dia da família real, seria uma série muito monótona, mas ele consegue focar em eventos específicos nesse time jump, nessa pulada de tempo que acontece, que causaram impacto à família real, causaram impacto à rainha. Tanto que a gente tem episódios esporádicos, né, que contam não a história da rainha e da família real, mas de outros personagens. De personagens que a gente vai acompanhando a história deles durante o episódio, parece até um episódio filler, mas depois você vê que aquele personagem se conecta com a construção da rainha. Isso é algo que o roteiro faz lindamente, assim. E ele faz isso, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes na temporada. Achei bem
bem bacana. É algo que desde a primeira temporada eu me surpreendo bastante com The Crown, em como eles conseguem fazer isso. E falando nessa mudança da rainha, essas personagens novas que entraram, tanto a Diana quanto a Margaret Thatcher, eu acho que principalmente a Margaret Thatcher, elas causam realmente uma transformação na nossa visão, na visão que a gente tem da rainha, né? E uma transformação nela em si. Porque, eu não sei vocês, mas eu acho que, como a gente acompanhou desde a primeira temporada, a gente meio que enxerga a rainha como a boazinha, a heroína da história, né? Só que essa temporada mostra que não é bem assim, né? Todo mundo é meio cinza, até a rainha é meio cinza, porque a gente começa a ver ela pela visão da Diana, a gente começa a ver ela pela visão da Margaret Thatcher, e a gente vê que algumas atitudes dela não são legais. E é bacana como eles trazem essa ambiguidade em todos os personagens, até na Margaret Thatcher, por exemplo, que você que vê de fora, por exemplo, eu via de fora a Margaret Thatcher sendo um baita de um símbolo britânico, e a gente vê que não é bem assim, ela também tem seus defeitos, assim como a Diana também tem os seus defeitos. E é interessante como a série constrói essa ambiguidade muito bem, deixa os personagens mais ricos, né? E principalmente nesse embate da Thatcher com a rainha, a gente vê que ao mesmo tempo que elas são muito parecidas, até o trailer fala isso, da idade e tal, a gente tem a mesma idade, mas eu sou um pouco mais velha, aquela Thatcher fala isso no trailer, elas também são muito diferentes. E a gente vê como a Thatcher é mais conservadora, a rainha tá tentando trazer algo diferente. Esse embate das duas pessoas opostas traz uma riqueza maior e cresce a personagem da rainha, assim como cresce também a personagem da Margaret Thatcher. Agora falando da Diana, ela é a personagem, né, que rouba a cena. Ela é realmente a pessoa que você tá assistindo pra ver ela, pra ver a história da Diana. E eu fico falando Diana e depois Diana, desculpa, tá, gente? E eu achei muito interessante como o Peter Morgan abordou o relacionamento dela com a família real e dela com o Príncipe Charles principalmente. Vou falar primeiro dela com o Príncipe Charles porque pra mim foi algo muito interessante. Estava conversando com uma amiga e falando sobre essa série, e ela falou, putz, mas o Charles é um filho da mãe, é um safado. Mas é muito interessante como desde a terceira temporada eles já mostram que a coroa traz uma pressão muito forte em cima do Charles, né? E a gente entendendo o que aconteceu na terceira temporada, dá pra você compreender mais ou menos o que ele tá passando nesta quarta. É claro, ele tem vários defeitos e a gente vê isso nessa temporada, mas é muito interessante a gente ver que todos esses defeitos que aparecem no Charles, e assim como nos outros personagens, são causados pelo peso da coroa, pelo peso da família real, né, da realeza, que eu acho que é a base da série, né, mostrar que a realeza, que a coroa, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, também é uma maldição, é algo muito ruim. E isso faz com que o relacionamento do Charles com a Diana fique mais rico, porque a gente compreende os dois lados. Na temporada 3 a gente viu o lado do Charles, e nessa temporada a gente vê o lado da Diana, e a gente vê como esses dois funcionam juntos e como isso traz conflitos, e traz até o conflito principal da série, né? Eu acho que o relacionamento deles é o principal da série. A gente tem as partes políticas da Thatcher com a rainha e tal, e alguns episódios esporádicos assim, tratando de outros fatores, mas o principal é o relacionamento do Charles com a Diana. E ter a Diana ali na história mostra mais ainda como essa família real é venenosa, como essa família real é ruim, assim, porque a gente tá com a Diana, a gente é meio que a Diana, né? A Diana é meio que plebe, ela é uma pessoa comum e a gente tá com ela, a gente torce por ela, mesmo mostrando os defeitos que ela tem, né? O fato do ego, assim como todos lá têm ego, ela também tem um ego muito inflado e ela quer ser conhecida e tal, assim como todos os outros da família real, mas mesmo assim a gente torce por ela e dá uma dó dela, porque o relacionamento dela com Charles é realmente horrível, assim. Se você vê fotos, se você vê vídeos antigos da família real, você vê que, velho, realmente você percebe que não tem uma conexão forte, sabe? Comparando, sei lá, com os relacionamentos do Príncipe William agora, ou do... como que é o nome do outro príncipe? O outro filho deles também. Você já vê que eles têm um relacionamento muito mais próximo com as esposas, e o Charles não tinha isso. E esse relacionamento, tanto com o Charles quanto com a família real, traz problemas pra ela. E é muito triste, mas ao mesmo tempo muito interessante eles mostrarem claramente esses problemas que essas pessoas, principalmente a Diana, que é tão amada, essas pessoas que são famosas, né, que a gente vê como superiores a gente, que a gente glamoriza tanto. É muito interessante eles mostrarem esses problemas que são tão comuns, né? Traz uma humanidade pra eles. Eu não vou falar qual é o problema, mas se você pesquisar no site, você vai descobrir o problema da Diana. E eles conseguem usar a personagem da Diana pra trazer vários debates muito interessantes. A gente acaba comparando as atitudes dela com as atitudes da rainha. A gente vê a rainha de uma outra forma, com uma imagem de vilã e tal. Isso
isso é muito bacana, é muito bacana. Essas duas personagens, a Thatcher e a Diana, trouxeram algo muito interessante pra essa série, que essa série realmente estava precisando. Pontos ruins, assim, eu não tenho ponto ruim, assim, pra essa série, pra essa temporada. O incômodo é que eu queria ver muito mais a Helena Bonham Carter. Ela tem um momento dela ali durante a temporada que é muito interessante, claro, porque a gente vê mais um outro lado dessa família e como essa família é ruim, né? Mas eu queria ver muito mais da Helena. Não sei se é por conta de agenda, se ela não conseguiu aparecer e tal, mas eu acho que eu poderia dar mais destaque pra essa personagem. Claro que vendo a história, a gente sabe que, se eu não me engano, ela acaba falecendo, né? Então provavelmente vai ser nas próximas temporadas. Mas eu senti falta da Helena Bonham Carter. Na temporada passada ela teve mais destaque, nessa ela ficou bem pra baixo. Pra finalizar, voltando a falar das partes técnicas, fotografia impecável. O que é interessante de The Crown é que ela é uma série que não tenta fazer nada de muito diferente, ela faz o básico, mas ela faz muito efetivamente, focado totalmente na história. A série é meio parada em roteiro e tal, em história, mas é muito interessante como, mesmo ela não tendo muita ação, muitos fatos gigantescos, ela faz você ficar imersa na história em 5 segundos. Em 5 segundos você tá prestando atenção no que tá acontecendo e tá entretido, você tá naquele universo. Isso é brilhante de The Crown. O que me chamou mais atenção dessa parte técnica foram as montagens, o tipo de montagem que eles fazem, as montagens paralelas e alternadas, né? Que são quando dois acontecimentos acontecem ao mesmo tempo e tal, às vezes se conectando no final, outras vezes não. Em vários episódios acontecem isso, e é muito interessante isso, que eles conseguem até usar uma fala que tá acontecendo numa outra cena pra complementar a cena que a gente tá vendo, as duas falas se complementam. É bem bacana esse tipo de montagem, né? Nessa temporada eles usaram bastante isso, eu gostei bastante. Então é isso, é uma quarta temporada muito boa, que manteve o nível da terceira e talvez, eu acho que até se sobressaiu a terceira por conta desses novos personagens, né? Eu acho que soube usar muito bem os personagens, construiu muito bem o arco deles, e assim como o arco da rainha, da personagem principal, e o arco da família real. Agora vamos esperar pra quinta, pra sexta, né? Vai acabar na sexta, se eu não me engano, parece que já tá confirmado, e na quinta vão ser outros atores, assim como eles renovaram na terceira temporada, eles vão renovar na próxima temporada, então tchau pra esses atores aí. Uma pena, né? Então minha nota é... Eu não posso dar menos de 10 pra essa série. Brilhante, assim, muito boa. Muito boa mesmo. É isso. Se você gostou, dá o like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva, aperta o sininho, porque aqui tem vídeo toda terça e toda quinta. E comente aqui embaixo, de novo, comente aqui embaixo o que você achou da série, da temporada. Eu vou ler e vou responder seus comentários. Quinta-feira eu volto com Entendendo Maravilhoso, falando sobre Star Wars, tá? Não necessariamente Star Wars só, vou falar sobre um negocinho dentro de Star Wars. E semana que vem eu volto com uma crítica na terça e Pios na quinta. É isso, né? Você já sabe como que é a frequência por aqui. É isso, minha gente. Vou partir. Tchau, tchau.